Salve, salve, galera! Graça e paz sejam com todos. Oh, que alegria! Primeiramente, eu quero orar para que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe seu dia. No nome de Jesus, que você seja uma pessoa abençoada e cheia da presença do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém? Amém. Estou aqui para mais um vídeo, então, daquela série gostosa e poderosa sobre o Espírito Santo, ao qual Deus colocou no meu coração, para o vídeo 3, para o terceiro vídeo da série, sobre o Espírito Santo, tá? E nesse vídeo, nessa próxima mensagem, eu vou mostrar para vocês que nada acontece sem a presença do Espírito Santo. Na vida cristã, nada acontece sem a presença do Espírito Santo. E eu vou provar na Bíblia, na palavra de Deus, que eu estou correto. Bora lá? Bora lá! Então, olha só. Olha o tema dessa mensagem número 3. Não existe vida cristã sem a presença do Espírito Santo. E o texto que eu vou me basear para essa afirmação está lá no livro de Romanos, o capítulo é o 8 e o versículo é o 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eita, Jesus! E se alguém não pertence a Cristo, esse alguém não vai passar a eternidade com Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, para você ter uma vida, primeiro, que agrada ao Senhor, segundo, que vai te levar para a eternidade, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Que se você não tem o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, você não pertence a Ele. E se você não pertence a Ele, Ele vai falar lá naquele dia, no grande dia, afaste de mim, pois não os conheço. É isso que você quer ouvir? Jesus olhar para você e falar, ei, afasta de mim porque eu não te conheço? E não sou eu que estou afirmando isso, é a própria palavra que está dizendo isso aí. Amém? Então, para eu falar um pouquinho sobre a presença, o poder da presença do Espírito Santo na vida dos cristãos, eu quero trazer algumas passagens bíblicas que mostram isso para a gente. Eu vou trazer algumas passagens e vou comentar em cima dessas passagens, amém? Então, olha só, olha lá no Salmo 51, versículo 11, o que Davi fala, presta atenção. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha só, Davi, arrependido do seu pecado, ele não queria perder a intimidade que tinha com Deus. Davi era um homem muito íntimo do Senhor. Ele tinha uma intimidade assim absurda com Deus, a ponto de Deus falar que Davi foi o homem segundo o seu coração. Deus olhou para Davi e falou: esse homem é segundo o meu coração. Tamanha intimidade que Davi tinha com Deus. E ele sabia que essa intimidade vinha através do Espírito Santo. Tanto que ele fala aí, ó. Não me lance fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha só o medo, olha só o pavor de Davi pelo fato de o pecado que ele cometeu lá, adulterando com Batseba, matando o marido dela. Olha só, ele arrependido, olha o medo que ele tinha de que o Espírito Santo fosse retirado dele e ele perdesse a intimidade que ele tinha com Deus. Davi vencia guerras. Davi e o povo de Israel venciam batalhas perante o direcionamento de Deus. Davi falava: Senhor, eu posso ir? O Senhor vai me entregar os filisteus? Posso ir? O Senhor vai me entregar os amonitas? Posso ir? O Senhor vai me entregar os amorreus? E Deus falava: vai, vou te entregar. Não, agora você não vai porque você não vai vencer, espera um pouco. Então Davi tinha essa intimidade com o Senhor e era através do Espírito Santo. Então Davi tinha intimidade com Deus e tinha uma sensibilidade espiritual de ouvir
de seguir o direcionamento de Deus através do Espírito Santo, tá? Agora vamos lá para o livro de Juízes, o capítulo 15, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens. Então, o que a Bíblia está mostrando para a gente aqui? A força de Sansão, quem conhece a Bíblia sabe que Sansão foi o homem mais forte, o mais poderoso de toda a Bíblia. Sansão, aí como diz a palavra, matou com uma queixada de jumento, que até hoje eu não sei o que é queixada de jumento, não sei mesmo, depois vou até pesquisar o que é queixada de jumento. 1000 homens, ele estava amarrado e as amarras pareciam fios de linhos queimados. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira de Sansão. A força de Sansão era onde? No cabelo? A força de Sansão vinha do Espírito Santo de Deus. Tanto é que quando Sansão pecou, se misturando... Na realidade, Sansão pecou pra caramba. Mas chegou um momento que foi a gota d'água para Deus. Deus tirou o Espírito Santo de Sansão, né? E ali Sansão perdeu a força. Foi quando os filisteus lá prenderam ele, furaram os olhos dele, deixaram ele cego. Tanto que no final da vida de Sansão, Sansão fala assim, ele já está preso, né? Lá na sinagoga lá dos filisteus lá, ele está entre duas colunas e ele fala: Senhor, pela última vez, só mais uma vez, me encha do teu espírito para que eu possa acabar com os seus inimigos. Aí o Espírito Santo toma Sansão de novo, ele está preso, amarrado, mas ele, tomado pelo Espírito Santo, empurra as duas colunas as quais ele estava entre elas, as colunas caem e o templo cai em cima daquele povo, e a palavra de Deus diz que ele com a sua morte matou mais pessoas do que com a sua vida, mas porque ali o Espírito Santo encheu Sansão pela última vez. Então a força de Sansão era através do Espírito Santo. Lá em Lucas 3, 21, 22, a palavra de Deus diz assim, olha só: Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. Aqui está mostrando o batismo de Jesus, né? E quando ele é batizado, ele recebe, né, o Espírito Santo desce do céu, uma forma corpórea como uma pomba, e enche Jesus. E só através dessa circunstância, disso que aconteceu, desse acontecimento, é que se inicia o ministério de Jesus. Até então, a gente não vê relatos na Bíblia de Jesus fazendo milagre, sinais, prodígios e maravilhas, expulsando demônios, curando enfermos, libertando cativos. Não tem nada disso. A partir do batismo e de ele ser cheio do Espírito Santo é que começa o ministério de Jesus. Aí começa toda a caminhada ministerial de Jesus na Terra. Através do quê? Através de Jesus ser cheio do Espírito Santo. Ei, se até Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo para conduzir o seu ministério, para conduzir o ministério dele aqui na Terra, para fazer tudo o que ele fez, quem somos? Você e eu, para querer fazer algo sem o Espírito Santo? Ei, não dá. Nós precisamos do Espírito Santo. Para lá, na sequência,
Olha só. Agora, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha só o que diz a palavra. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Deixa eu falar uma coisa para você. Aí, se às vezes você está num deserto aí, às vezes se você está passando por uma situação adversa, a qual a gente chama de deserto, e que o diabo está te tentando, te azucrinando, ei, para pensar que às vezes foi o Espírito Santo que te conduziu a esse lugar para que você se fortaleça na palavra e vença o diabo na palavra. Reflete. Porque a palavra diz aqui, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Foi o Espírito Santo que levou Jesus lá no deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. E como Jesus saiu dali? Fortalecido. Porque Jesus declarava a palavra de Deus contra o diabo, saiu de lá forte, e aí sim começou o ministério. E aí sim ele saiu dali e juntou os 12 apóstolos, aos quais caminharam com Jesus durante 3 anos e meio para fazer tudo o que fizeram. Mas Jesus saiu fortalecido do deserto, ele conseguiu vencer as tentações do diabo através da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo te levou nesse deserto aí que você está passando aí, ei, se alimenta da palavra, se enche da palavra de Deus, se fortalece da palavra de Deus, para que você possa vencer isso que você está passando. O Espírito Santo está te provando, o Espírito Santo está te moldando. Vai para cima com os 2 pés no peito do diabo, mas com a palavra de Deus, mas fortalecido pela palavra do Senhor. Amém? Agora, no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 11 e 12, olha só o que diz a palavra. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Ah, coisa maravilhosa! Ei, se você realmente é uma pessoa que busca e que serve a Deus, não se preocupa. E todas as vezes que você abrir a boca para falar da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai falar através de você. E ele vai te ensinar o que você tem que fazer, o que você tem que falar. E também como você tem que se comportar. O Espírito Santo vai ensinar você como se comportar, de que maneira falar. Fique em paz, não se preocupa, não sou eu que estou falando. Jesus ensinou isso aqui para gente, lá em Lucas. Ei, calma, não se preocupa não. Quando você abrir a boca, Deus vai falar através de você. O Espírito Santo vai colocar as palavras na sua mente e vai, através da sua boca, professar essas palavras. Fica tranquilo, meu irmão e minha irmã. Aqui. Vamos lá, então. Olha só. O livro de Atos, no seu capítulo 2, versículos 14 até o 41, eu não vou ler, mas eu só vou falar o que diz isso tudo. Depois você pode ler se você quiser. Atos, capítulo 2, versículos de 14 a 41, tá? Olha só. Vem nos mostrar a pregação que Pedro fez após ser tomado de poder pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos relata que aproximadamente 3.000 almas foram ganhas para Deus. Aqui acontece depois do evento de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce como línguas de fogo naquele povo que está dentro da casa e que obedeceram a Deus, que obedeceram à ordem de Jesus de permanecer em Jerusalém, tá? Diga-se de passagem, obediência, falado no vídeo anterior.
Pedro também foi tomado de poder pelo Espírito Santo, e na primeira pregação de Pedro, Pedro mesmo, aquele que negou Jesus 3 vezes, tá? Depois ele foi tomado, foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia nos relata que aproximadamente 3.000 almas foram ganhas para Deus, porque Pedro foi cheio do poder do Espírito Santo. No mesmo livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 17, a Bíblia mostra o apóstolo Paulo sendo cheio do Espírito Santo após Ananias lhe impor as mãos e orar sobre ele, dando início, assim, o seu grande e importante ministério. Então, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. Teve um encontro com Jesus, ficou cego por 3 dias, jejuou e orou nesses 3 dias, e o profeta Ananias, o apóstolo Ananias, impôs a mão sobre Paulo, e ali ele foi cheio, a Bíblia nos mostra que ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento, foi batizado com o Espírito Santo, e daí Paulo começou o seu grande e importante ministério. Paulo é um dos maiores, se não for o maior, escritor do Novo Testamento. Tem muitas cartas de Paulo no Novo Testamento. No livro de Atos mesmo mostra muito, muito o que Paulo fez. Paulo levou o evangelho para o povo que não era judeu. Naquela época, a palavra de Deus ela só era proclamada entre os judeus. Jesus, ele incumbiu Paulo de pregar o evangelho para os gentios, ou seja, os não judeus, os povos que tinham outros deuses, que adoravam outros deuses. Paulo foi e pregou o único Deus verdadeiro para esses povos, e vários, até hoje, né? O ministério de Paulo é visto, porque quantas pessoas hoje de outras etnias, de outros países, creem nesse Deus único, né? O único Deus e o Deus verdadeiro. Então, o grande ministério de Paulo ele só pôde se iniciar depois de ele ser cheio do Espírito Santo. Se a obra do Senhor não for feita através do Espírito Santo, de nada irá valer, pois o fim será tão trágico quanto as ações feitas em vida. Então, olha só, presta atenção. Olha que importante isso. Olha aqui que Jesus nos ensina lá em Mateus 7, 21, 23. Para a gente finalizar, olha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, existem muitas pessoas que acham que estão fazendo, estão agradando a Deus, e às vezes até têm boas intenções, acham que estão agradando a Deus, mas elas não são cheias do Espírito Santo, elas não fazem isso com a plenitude do Espírito habitando o seu ser, e isso não agrada a Deus. Olha só, a tua obra, a obra de Deus através da tua vida, através da minha vida, ela só pode ser legitimada por Jesus no último dia, lá no dia do juízo, se você for cheio do Espírito Santo. A legitimidade do teu ministério é baseado pelo Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo e pratica as obras as quais Jesus te direciona para fazer, lá no último dia você vai ouvir: bem-vindo, bendito
do meu Pai. Entre no gozo da sua glória. Agora, se você faz por fazer, você vai ouvir o que Mateus 7 nos mostrou. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, olha só. A vida do cristão ela é baseada se ele é ou não cheio do Espírito Santo. E se você é cheio do Espírito Santo, continue e ore para que ele te encha cada vez mais. E se você não é cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ore para que o Espírito Santo te encha, te capacite, para que você possa fazer a boa obra, para que os olhos de Deus fiquem alegres, para que o coração de Deus salte de júbilo olhando para a tua vida. Você é um cristão, você é uma cristã cheia do Espírito Santo, fazendo a obra, realizando aquilo que Jesus te chamou para fazer. Ei, não tem como ter vida cristã autêntica sem a presença do Espírito Santo. E eu trouxe vários textos bíblicos mostrando isso para você. Então, se você não é cheio do Espírito Santo, busque. E se você é cheio do Espírito Santo, cuide para que não se apague essa chama. Não deixe essa chama se apagar. Todos os dias coloque graveto na fogueira. Coloque gravetos, vários, para que a chama não se apague. Para que você seja cada vez mais cheio, para que transborde o seu ser da presença do Espírito Santo. Porque aqui é uma passagem, mas o nosso foco é a eternidade. E na eternidade só vai entrar aquele que for cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, não sou eu que estou afirmando isso. Jesus nos afirmou isso lá em Mateus 7. Amém? Então, finalizando a terceira mensagem dessa série, Espírito Santo, lembrando que tem mais duas, são 5. Então, nós temos mais 2 mensagens aí ainda para entregar ao seu e ao meu coração sobre o ministério do Espírito Santo. Amém? Beijo no seu coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.